Olá, meninos! Estamos indo para a nossa terceira aula de geometria, polígonos, tá? Hoje vamos falar sobre os polígonos, tá bom, meninos? Tem a ver com os ângulos, tá? Para quem não lembra, esses termos que eu vou utilizar agora, polígono e outras coisas, são termos já conhecidos por vocês. Aqueles que não conheceram terão que correr para fazer a sua revisãozinha aí básica, tá bom? Vamos lá! Então vamos lá, polígonos, né? Nossa jornada agora é no mundo das figuras geométricas chamadas polígonos, nas quais usaremos muitos conceitos adquiridos anteriormente. Então iremos falar nessa aula sobre o conceito, né? Novamente, o que é o conceito de polígono, a classificação quanto à quantidade de lados e ângulos, a classificação quanto à forma dos polígonos, a classificação quanto à medida dos lados desses polígonos. Falaremos sobre perímetros, área de polígonos regulares, tá bom? Muita atenção aí, viu? E por fim falaremos alguns exemplos, né, que são as atividades que nós fazemos, né, a resolução de exercícios e as considerações finais, que são as instruções para a execução da nossa atividade, tá bom? Vamos lá, vamos seguir aí a nossa jornada. Então, polígonos, conceito. São figuras geométricas planas com lados, né? Lógico, né? Fechadas, tá bom? Não vale aquelas figuras abertas, tá? Elas são fechadas e formadas por segmentos de retas que não se cruzam. Então não se pode, tipo o desenho de uma estrela, tá? Não é um polígono, porque quando a gente vê alguns desenhos de estrelas, algumas estrelas, tá? Eles se cruzam as linhas, os segmentos de retas, e isso descaracteriza a figura chamada polígono, tá bom? Polígono ele tem que ser dessa forma, plana, né? Plana que a gente só vê em uma dimensão, uma não, a gente vê em duas dimensões, com os lados, tá? Como essa figura que é ao lado desse triângulo, fechada e formada por segmentos de retas que não se cruzam, tá bom? Vamos lá, seguindo. Então, classificação, vamos começar com a classificação quanto ao número de lados, tá bom? Então, para cada quantidade de lados, temos um nome e observe as listas ao lado. Então, a gente vai fazer uma listinha aqui para vocês pegarem. Então, independente da forma que eles estão, se você for classificar ou nomear essas figuras, esses polígonos, né, pela quantidade de lados, números de lados, então eles recebem esses nomes, tá bom? Vamos lá, né? Nome, número de lados. Triângulo, tá? Triângulo é o que tem 3 lados, tá? Independente da forma, tá? Se vocês observarem aí na figura aí do fundo, nós temos 2 triângulos unidos, né? Um rosa, meio rosinha, né? Meio avermelhado, e outro laranjado ou amarelo, sei lá que cor é essa. Vamos lá, seguindo. Quadriláteros, cuidado. Quadriláteros são todos que têm 4 lados. Um quadrado é um quadrilátero, um trapézio é um quadrilátero e um retângulo é um quadrilátero, tá? Não são 3 nomenclaturas diferentes, são 3 quadriláteros que são classificados, que têm esses nomes por conta de outra classificação que não vamos falar agora, tá bom? Então, todo que tem 4 lados é um quadrilátero, tá bom? Pentágono, 5 lados, tá bom? Para quem deve ter ouvido aí nas notícias, né? Às vezes passa nos telejornais falando do Pentágono nos Estados Unidos, né? Que é aquela central do exército lá, e aquele prédio recebe esse nome porque é um prédio, né, que está no formato de um pentágono, né? De um polígono de 5 lados, tá bom? Vamos lá seguir. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octógono, né? Para quem, né, é ligado aí aos esportes de luta, né? No caso, quando fala octógono, é um octógono porque, professor, eu vi que é redondo. Mas originalmente o octógono ele era feito de forma do polígono de 8 lados, tá bom? Ou seja, era um formato de um octógono, por isso que vem esse nome, certo? Eneágono, 9 lados. Seguindo agora a nossa lista aqui,
decágono, 10 lados, um decágono, 11 lados, dodecágono, 12 lados, icoságono, 20 lados, triacontágono, 30 lados, tetracontágono, 40 lados e hectágono, 100 lados. Então esses últimos aqui do 20 em diante só coloquei curiosidades para vocês, tá bom? Não se preocupe que eu não vou estar cobrando esses polígonos de lados aí absurdos, não. É só para vocês saberem as curiosidades. O que a gente costuma usar mais nesses problemas de geometria até o ensino médio é esses que vão de 3 até o 20, tá bom? Muito raro a gente utiliza alguns que estão entre 10 e 20, né? A gente costuma usar mais esses que são na tabela aqui da esquerda, tá bom? Vamos seguir agora. Classificação quanto à forma. Então nós temos polígonos côncavos, né? Quando um segmento de reta for traçado de um ponto ao outro pertencente ao polígono e parte desse segmento passar por fora do polígono. Pera aí, professor, como assim? Vamos observar o exemplo. Então temos essa figura aqui que parece até um sapato, não deixa de ser um polígono porque nós temos todas as condições. Formados por lados, eles não se cruzam, tá bom? E é uma figura fechada. Só que quando eu coloco um segmento de reta vindo desse ponto aqui e traço ele até esse ponto, lembrando, segmento de reta, ele vai em linha reta, tá bom? Então ele vai vir por aqui e vai passar numa parte que não pertence ao polígono, ou seja, nessa parte branca aqui, ó, fora do polígono. Então quando isso acontece, nós chamamos de polígono côncavo, tá bom? Então vamos para o convexo, que é o contrário. Quando todos os segmentos, todos lá no côncavo, basta um só segmento, né, passar por fora, ele já deixa de ser convexo, ele passa a ser côncavo, tá bom? O convexo, todos os segmentos que você imaginar tem que passar ali por dentro. Então, quando todos os segmentos de retas traçados de um ponto ao outro pertencente a esse polígono ou ao polígono passarem por dentro do polígono ou do mesmo, tá bom? Exemplo, nós temos aqui agora um hexágono, tá? Se você pegar um segmento de reta ali, ó, de um ponto ao outro, vai estar passando por dentro, não passou nenhum pedacinho desse segmento de reta por fora. Se eu pegar outro, no outro ponto também passa todo por dentro. Se você fazer isso infinitas vezes, né, por demonstração, você vai concluir que esse polígono não tem como eu traçar uma reta que eu pegue dois pontos dentro dele, tá, que vai passar por fora. Então, quer dizer, então, quando isso acontece, que eu não consigo achar nenhum segmento que passa por fora, ele é dito convexo, tá bom? É só você observar o desenho, tá bom? Os desenhos aqui, ó, dos côncavos são meio estranhos, tá? Do convexo é mais natural, tá bom? Vamos lá seguindo. Então agora nós vamos classificar os nossos polígonos quanto à medida dos lados, tá? Para quem não sabe, esse cara aí é o Tales de Mileto, tá bom? Vocês vão utilizar bastante alguns teoremas que ele formulou aí nos anos antes de Cristo, tá bom? Vamos lá. Então, irregulares, tá? Quanto à medida dos lados, nós temos os irregulares. Quando um dos lados do polígono tem medida diferente dos outros lados do mesmo, tá bom? Então, quando pelo menos um dos lados do polígono é diferente o tamanho, tá bom? Né? Vamos ver o exemplo aqui, ó, o primeiro exemplo. Então, temos esse triângulo. Visivelmente, nós percebemos que esse lado tem uma medida. Eu vou marcar um tracinho para identificar que é a medida, sei lá, um número qualquer, né? Sei lá, um 7. E esse de baixo eu marco com dois tracinhos que nós percebemos que a medida dele é maior. Por exemplo, poderia ser um 10. Então, só por esse fato, esse polígono é irregular, tá bom? Os regulares, então, são quando todos os lados tiverem a mesma medida. Seguindo o exemplo, nós pegamos agora um pentágono, tá? Que tem todos os lados do mesmo tamanho, tá bom? Então, quando isso acontece,
a gente até faz um tracinho igual para todos os lados. Então, esse polígono nós dizemos que é regulares. Irregular quando um é diferente, irregular quando todos são iguais, tá bom? Então vamos lá, perímetro, né? O que é o perímetro? É um conceito antigo aí que vocês já viram na vida de vocês, talvez vocês não lembrem, como sempre, né? Então, conceito de perímetro é quando nós somamos todas as medidas do lado de um polígono. Então, por exemplo, tá? Vamos pegar esse primeiro exemplo. Temos esse polígono aqui, ó, que é um pouquinho diferente. Parece até uma cruz. Então, nós temos ali as medidas dos lados, tá bom? Independente da unidade, né? Se é metro, se é centímetro, se é milímetro. Então, temos lá 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2, 5, 2, 2. O que é calcular o perímetro? Basta eu simplesmente somar todos esses valores que foi me dado. Então, pego 5 mais 2, mais 2, mais 5, mais 2, mais 2, mais 5, mais 2, mais 2, mais 5, mais 2, mais 2, e tem um total de 36. Quem quiser tirar a prova real, sinta-se à vontade, tá bom? Então, nós temos aí o valor de 36. Então, o perímetro desse polígono é 36. Quando eu somo as medidas dos lados, tenho 36, tá bom? Vamos seguir aqui para o segundo exemplo. Um quadrado, onde todos os lados medem 9. Faço da mesma forma. 9 mais 9 mais 9 mais 9. 36. Ou 4 vezes 9, que dá 36. Preste atenção nesse ou, porque esse 4 vezes 9 vai significar uma coisa mais para frente, tá bom? Então, quando nós temos ali um quadrado, nós temos a medida sempre igual dos lados, né? Então, somamos 4 vezes 9, 36, né? Ou 9 mais 9 mais 9 mais 9, 36, tá bom? Bem tranquila essa revisãozinha, tá? Área, né? Para quem não lembra o que é área, a área é o espaço ocupado pela figura num plano, né? Então, nós temos o plano aqui, que é a nossa tela branca, e temos várias áreas, tá bom? No caso aqui, nós vamos pegar o triângulo. O detalhe agora da revisão de área é o seguinte: alguns polígonos, tá? Eles têm uma área definida por uma fórmula que foi produzida numa demonstração matemática, né? Que não vem o caso agora. Então, as primeiras áreas que nós vamos falar, elas são fórmulas definidas. O que é fórmula, professor? São equações onde nós substituímos as letras pelos números que nos foi dado, tá bom? Então, a gente vai seguir e vai fazer substituição. Quando vocês verem o exemplo, vocês vão entender um pouco melhor. Então, triângulo. Todos os triângulos, nós seguimos a seguinte tese, tá bom? Ou a seguinte fórmula. Nós pegamos a altura, tá bom? Que é chamada de H. Professor, por que é chamada de H se a letra inicial de altura é H? Porque ela vem do grego de acturi, tá bom? Então, por isso, como os gregos que mexiam com isso, né, antes de Cristo, né, e tem outros povos também, mas eles que formularam mais coisas, então, em homenagem a eles, nós dizemos que o H é a letra que representa a altura, que vem de acturi, tá bom? Eu coloco um lembrete aí, quem quiser, é só pesquisar, viu? E observamos a base. O que é a base? É a parte de baixo da figura, né? Como se fosse o piso, o chão. Então, nós chamamos de B. Essa a gente vai pela letra B mesmo, tá bom? No caso do triângulo, né, por demonstração, que nós não iremos fazer agora, nós temos que a área de todos os triângulos é pegar a base vezes o valor da base vezes o valor da altura e ao final dividir por 2, tá bom? Seguindo agora dos quadriláteros, primeiramente vamos falar dos quadrados e retângulos, tá? Que é a mesma fórmula. De novo, nós vamos basear da altura, H, e da base, B. E nesse caso é mais simples que a do triângulo, tá bom? Nós simplesmente multiplicando base vezes altura e você tem a área, ou seja, esse espaço verde ocupado, tá bom? Aqui nesse plano branco, tá bom? Vamos seguir aqui, tem mais área por aí. E agora, para a gente finalizar os, né, no caso aqui tem outras áreas, tá, de quadriláteros, mas para finalizar o nosso caso agora, o nosso conteúdo, nós vamos falar do trapézio. O trapézio também, por demonstração, nós chegamos à conclusão do seguinte: nós temos uma base menor, que a gente chama de Bzinho, e uma base maior, que a gente chama de Bzão.
Então, o que a gente faz? Por demonstração, junto com a altura, nós vamos fazer a seguinte coisa. Vamos somar o valor da base menor do b com um bzão, depois multiplicar pelo valor da altura e ao final dividir por 2. Então você vai seguir essa fórmula, tá bom? Gente, essas áreas vocês têm que tomar cuidado porque elas são fórmulas fixas, tá? Muitos alunos se complicam e acham que é coisa assim que toda hora tem que demonstrar ou fazer alguma coisa, mas não. Essas fórmulas são fixas e você só substitui, tá bom? E agora a gente vai falar, também continuando sobre áreas, sobre os polígonos regular, né? Polígonos ou polígono regular. E vamos dar uma olhada nesse hexágono, tá bom? A gente vai falar agora dos regulares, porque é o foco agora da matéria de vocês e vocês vão ver que é mais fácil de calcular as áreas. Nesse caso eu vou colocar a demonstração porque ela é interessante para você entender. Tá bom? Então, olhando para esse hexágono, tá bom? O que a gente pode observar desse hexágono? A gente pode observar que a gente consegue desenhar, tá bom? 6 triângulos. Eu fiz colorido para vocês perceberem aqui. Então, eu consigo desenhar dentro desse hexágono 6 triângulos equiláteros. O que são triângulos equiláteros, professor? São triângulos que têm todos os lados iguais, tá bom? Então fica a dica aí, isso aí é assunto antigo. Então eu consigo desenhar 6 triângulos. Então, já que eu consigo desenhar 6 triângulos iguais aqui, tá bom? O que eu posso fazer então? Eu posso pensar da seguinte forma. Eu vou pegar a altura de um desses triângulos e pegar a base, certo? Então, se eu calcular a área de um triângulo desse, e depois eu ir somando essas áreas, eu consigo achar a área do hexágono. Lembrando, o que é a área do triângulo? É base vezes altura dividido por 2, certo? Então, se eu calculo de 1, eu preciso só somar isso aqui quantas vezes? 6 vezes, ou seja, basta eu calcular a área de um triângulo e multiplicar por 6. Então, a área do hexágono é igual à área de 6 triângulos, e ao final é o que? 6 vezes base vezes altura dividido por 2. Então eu consegui demonstrar, tá? Professor, o que isso tem a ver? Vamos seguir aqui. Então a área de um polígono regular segue da seguinte forma. Se for um pentágono, é 5 vezes a altura, a área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Se for um hexágono, é 6 vezes base vezes altura dividido por 2. Se for um heptágono, 7 vezes base vezes altura dividido por 2. Se for um octógono, 8 vezes base vezes altura dividido por 2. E se for um eneágono, 9 vezes base vezes altura dividido por 2. Então, a área de um polígono regular, meninos, é simplesmente você calcula a área de um triângulo e multiplica pelo número de lados. Se for 5, um pentágono por 5, se for um hexágono por 6, se for um dodecágono, que não tem aqui, que é 12 lados, seria 12 vezes a área de um triângulo. E a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá bom? Então é bem tranquilo. Eu não coloquei ela generalizada aqui porque nós vamos estar trabalhando mais com essas aqui que eu já estou mostrando para vocês. Vamos lá, vamos seguindo. Então, nossa atividade, vamos encontrar o perímetro, tá? Então, vamos encontrar o perímetro desse retângulo aqui, tá? De medida 10 e 8, tá bom? Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora achar o perímetro. O perímetro é somar os lados. Meninos, preste atenção que pelo fato de ser um retângulo, para quem não lembra, esse lado aqui de cima é igual ao lado de baixo. Tá bom? Porque eles são paralelos e são iguais esses tamanhos. O 8 aqui, que é como se fosse a altura, também é igual do outro lado. Então, nós temos, na verdade, que somar 10 mais 8, 10 mais 8. Como se somasse duas vezes. 10 mais 8, 10 mais 8. Bom? Fazendo essa soma, temos 36. Então, pronto. Perímetro é só isso, professor? Somente isso. Você calcula isso e você já finaliza o seu perímetro. Tá bom? Vamos continuar com nossos exemplos.
Isso. Agora vamos pegar o perímetro de um quadrado. Quando eu colocar uma figura que parece um quadrado e ela tiver somente um dos lados, você já pode suspeitar que ela é quadrada, tá bom? Ou seja, se é um quadrado, todos os lados têm o mesmo tamanho. Então quer dizer, professor, que aqui então todos os outros tamanhos que não estão mostrando tem o valor de 7. Isso. Então o perímetro dele vai ficar da seguinte forma. N vezes 7. Como assim, professor? N vezes 7. Esse N aqui, eu chamo ele de número de lados, tá bom? Então, esse número de lados aqui, no caso aqui, como é um quadrado, eu vou substituir esse N por 4. 4 vezes 7, 28. Então, atenção, perímetro de polígonos regulares, basta você ter uma medida só e multiplicar pelo número de lados. Professor, então se aqui fosse um hexágono, então eu pegaria 6 vezes 7. Isso, ficaria 6 vezes 7. Se fosse um decágono, professor, de 10 lados, 10 vezes 7 e assim por diante. Tá bom? Fica a dica. A área, né, no caso desse triângulo, é uma área específica, né? Então o triângulo tem a sua fórmula já pronta. Nós precisamos de duas coisas: da altura, que no nosso caso é 12, e da nossa base, né, que é 15. Então, seguindo a fórmula do triângulo para encontrar a área, nós temos que base vezes altura dividido por 2. B é 15 e a altura, que é o H, 12, né, dividido por 2. Faço lá em cima a multiplicação. 15 vezes 12, 180, dividido por 2. 180 dividido por 2, 90 unidades, né? A gente não está fixando aqui a unidade, então vocês podem ficar tranquilo quanto a isso, tá bom? Bem simples, depois que você aplica a fórmula, você vai começando a entender. Então essa fórmula que eu sempre falei, que é uma equação também, nós substituímos aqueles valores que nós já temos. Então se o B vale 15, no lugar do B põe 15. Se o H vale 12, no lugar do H põe 12. E o restante você vai operando normalmente. Tá bom? Vamos lá, vamos seguir aqui. Então, seguindo agora, nós temos um hexágono, né? Vamos observar esse hexágono aqui, vamos ver se ele é regular ou não. No caso aqui, ele é regular, porque eu já dei um triângulo aqui desenhado para vocês entenderem, tá bom? Então, nós temos agora a medida de 7 da altura desse triângulo e a base 10. Ou seja, é um polígono regular, basta eu achar a área desse triângulo e multiplicar pela quantidade de lados, tá bom? Esse aqui é o nosso pentágono, tá bom? Nosso pentágono, então, 5 lados. Então, como que fica, professor? Então, nós vamos ter aqui, né? Vamos lá. A área vai ser 5 vezes a área do triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. Então, nós temos a base igual a 10 vezes 7 dividido por 2, né? Que é a altura. 10 vezes 7, 70, né? Dividido por 2. E nós temos 35. Então, 5 vezes 35 dá 175, galera. O valor agora da nossa área total, só desse triângulo, é 175 unidades, tá bom? Então vejam que não é tão difícil, basta praticar. Matemática tem muito de praticar, tá? Não tem outro jeito de aprender sem fazer exercício, não. Se alguém conhecer, alguém me apresente aí, eu estou aberto a sugestões. Tá bom? Vamos lá, atenção, atenção. Número 1, então, deixarei uma atividade sobre esse assunto, então faça. E qualquer dúvida, coloque-a nos comentários da postagem na sala de aula Google, tá bom? Número 2, como sempre, façam também uma atividade no site de Algebra e envie pelo formulário que irei postar. Qualquer dúvida, assistam ao tutorial postado junto com a primeira aula de Algebra. Então, essa parte de geometria, né? Não adianta vocês aí ficarem achando que vai ser bem tranquila, porque nós vamos ter que falar do GeoGebra, tá bom?
está no nosso conteúdo, então não tem como fugir. Então sempre eu vou estar postando duas atividades, tá bom? Uma do assunto e uma para ser utilizada no GeoGebra, tá? Do GeoGebra é mais uma diversão porque é construções, tá bom? Não exige cálculo não, ainda não, tá bom? Então quero que vocês façam aí e sempre que tiver alguma dificuldade, principalmente quando for fazer a sua atividade lá no GeoGebra, tá? Coloque que eu irei responder rapidamente para vocês, tá bom, meninos? Então um abraço, até a nossa próxima aula e estamos por aí. Falou, meninos!